Já que hoje é Natal, esse é o nosso assunto. Vem comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Gente, hoje é Natal. Feliz Natal para todos. E eu escolhi falar exatamente sobre essa data do dia de hoje. Falar um pouquinho da história, da onde veio o Natal, o que ele deveria ser, o que ele é. E para isso eu convidei uma grande amiga, uma grande terapeuta, ela é muito estudiosa e ela é minha assessora, a Larissa. Vocês já conhecem, ela já esteve aqui no programa comigo e hoje nós vamos dividir esse papo muito interessante, que para nós foi muito interessante mesmo, quando nós pesquisamos muita coisa para falar hoje. Larissa, seja muito bem-vinda. Você está sempre aqui, muitas vezes atrás das câmeras, hoje novamente aqui na frente. E vamos falar sobre o Natal. Eu estou muito feliz, assim, sentindo toda essa energia já que está aqui, né, no estúdio, com toda essa decoração, assim, e muita gratidão por poder dividir esse dia tão especial, desejando o Natal para todos também. Um bom Natal. Dividimos a preparação, o planejamento, montamos, né, esse pequeno presépio, essa árvore. E contando com o pessoal dos bastidores, né? Que tá a mil também. Com toda a equipe que está ali por trás das câmeras, por trás das paredes, que a equipe é bem grande, para que nós possamos estar aqui trazendo para vocês tudo aquilo que a gente faz. Mas vamos falar um pouquinho então sobre as raízes do Natal. Sim. O Natal é uma comemoração cristã, católica, mas antes disso ela já existia. Com outro nome? De uma certa forma, a gente se remete aos os povos pagãos, né? Ao paganismo. Sim. Onde, naquela época, a celebração, que era muito festiva, tinha a representação da árvore, a representação da ceia, das trocas de presentes. E o cristianismo, então, a igreja, né? Então, foi se apropriando desse conhecimento para que, através disso, ela pudesse se expandir para mais e mais pessoas se aproximarem da Igreja Católica. Sim, trazer uma comemoração que já existia, né, acolhendo os pagãos, os não cristãos, os não católicos, na época isso há 2025 anos atrás, né, que já existia esta comemoração, mas ela tinha exatamente o significado que a igreja abarcou, que era o significado de unir as pessoas, de trazer o perdão, a gratidão, a renovação, o renascimento. E é importante dizer que a data do dia 25 foi uma data escolhida para celebrar a chegada de Jesus, porque na celebração do paganismo era o dia em que o ápice do sol chegava, né? Diminuindo um pouco daquela escuridão invernal. Era e aí, o solstício, né? Isso, no solstício. E a igreja entendeu, então, que Jesus seria esse grande sol, né? Para iluminar os nossos corações. Então, foi escolhido o dia 25. É uma data que, hoje, histórica, né? Mas é que ela foi racionalmente escolhida. Isso. Né? Claro que com todo o conhecimento que nós temos hoje, levantamentos históricos, tudo, conseguimos ter essas informações, mas para mim continua representando o nascimento de Cristo. Sim. Né? Eu acho que para além assim da gente entrar historicamente e entender todos os processos, e que é importante a gente entender os processos, eu acho que a gente precisa olhar então porque está posto
o significado, e o que a gente o pode, simbolismo. então, né, trabalhar amorosamente com isso. Claro. Mas você disse que a árvore já existia. Sim. Qual que é o significado da A árvore? representação da árvore lá no solstício de Yule, eles faziam uma queima, né? Então faziam uma grande fogueira. E o pinheiro, então, para as regiões lá da Europa, ele era trazido assim e feito toda essa decoração para cada casa, então se levava esse pinheiro. E eu acho que, mesmo a gente estando aqui no verão, eu acho que é muito legal assim você sentar junto com as crianças e criar a sua própria decoração de Natal. Até nós estávamos comentando aqui antes que existem hoje assim inúmeras formas de tu decorar a árvore e escrever bilhetes e mensagens colocando, né, penduradinha, e quando chegar na hora da ceia, os seus convidados chegarem e retirarem uma mensagem, eu acho que traz assim essa energia de amor e de celebração que é tão importante. Né? Eu lembro quando eu era criança, era uma festa comemorar a chegada do Natal. São lembranças que me deixam emocionado. Porque a criança, ela tá ligada nessa magia, né, Sim, Marco? sim. E é isso, eu acho que é importante, assim, por mais que o Papai Noel não exista e que daqui a pouquinho a criança vai entender que não existe, a magia é importante na nossa vida, os rituais são ligados a isso. Sim, nós tirávamos as decorações, montava árvore, montava presépio, era toda uma cerimônia, Sim, era um ritual. É um rito. Tanto para montar a árvore, o cristal, o presépio, tudo, mas também depois para desmontar e guardar tudo. Sim. Tá? Era um dia já programado, que todo mundo se reunia para junto desmontar a árvore, desmontar, guardar toda a decoração para o ano seguinte. Hoje em dia já é um pouquinho mais descartável, já não tem mais esse simbolismo de a data de começar a montar o Natal, a data de terminar. Meses antes já tem decoração de Natal em lojas, tudo. A gente sabe que existe toda uma questão comercial por trás, né? Eu me lembro que, quando eu era criança, todos os presentes junto tinham um cartão. Então, naquele cartão tinha uma mensagem. Que eu lembro de não saber escrever e falar a mensagem que minha mãe ia colocar no cartão dos presentes que eu estaria dando. Né? Mesma coisa, minha irmã, quando a gente recebia o presente, tinha que ler o que estava ali no cartão, Sim. porque sempre era uma mensagem também importante. E muito disso se perdeu hoje. Sim. E é importante esse resgate. Não só o resgate da tradição, mas o resgate ele é muito importante psicologicamente falando. Sim. Porque nós necessitamos desses rituais, nós necessitamos desses momentos de renascimento, nós necessitamos desses momentos de nos conectarmos com aquelas pessoas que nós estamos mais afastados, nos conectarmos com as nossas emoções, as lembranças. Isso é necessário para a nossa saúde emocional. Sim. E eu acho que isso que tu traz é bem importante, assim, porque te refere a uma memória, né, que tu construiu na infância. Sim. E isso é importante, assim, para os pais fazerem essa não necessariamente uma árvore de Natal, mas, enfim, criar os seus ritos com a sua família. Claro. Eu queria trazer um exemplo, assim, que a minha filha faz em casa, que é no dia do aniversário. Seja dela, seja do esposo ou das minhas netas, que ela sempre faz uma celebração com um café da manhã. E aí, então, todos esperam, né? Que naquele dia do aniversário vão acordar e vai ter aquela comemoração, assim. Então, isso é importante para trazer, assim, essa aproximação da família, né? Seja seus pais, seus tios, seus primos, ou a família que você escolheu para viver, né? Cada família tem o seu ritual próprio. Eu lembro que nós jantávamos no horário normal.
ali 6, 7, 8 no máximo, e esperávamos até 10h30, 11 horas para uma ceia, comemorávamos a meia-noite e os presentes eram só no dia seguinte. Olha só. Quando a gente acordava, os presentes estavam na árvore. Depois que a gente cresceu, né, descobrimos que o Papai Noel não existe. Pois é, eu estou revelando, Papai Noel não existe. Tira as crianças da sala. Mesmo assim, sabíamos que os presentes estavam guardados, estavam lá no armário. No dia seguinte é que íamos abrir os presentes. Às vezes até punha na árvore, mas ficavam ali só para abrir no dia ansiosos, 25. né? Claro, porque essa emoção, essa ansiedade é gostosa. Sim. É gostosa. Além, é claro, de para as crianças ser um excelente treino para lidar com esse tipo de emoção. Sim, isso é importante Porque é também. necessário. Isso faz parte da criação, da educação, né? E a gente sabe também que tem pessoas que não gostam do Natal, né? Sim. Por diversas questões, talvez algumas lembranças na infância, ou por entender também todo esse lado comercial que tem por trás. Mas eu acho que, como eu falei no início, a gente Existem pode pessoas até- ressignificar esses Existem momentos, pessoas né? que tiveram perdas nesta data. Perderam parentes, pais, mães, filhos. Sim. Tá? E então é uma data que traz essa lembrança do Ida. Mas isso também é um rito, né? É um rito. O rito de passagem, quando a gente perde um ente querido, assim, é necessário passar, é necessário ter esse processo todo e ele se encerrar em determinado Sim. momento. Porque ficar isso ano após ano revivendo essa dor não é saudável. Não, também... É necessário, sim, ter saudade, sentir a falta, sim. E como... Mas sofrer, chega um momento em que precisa entender como superar isso, né? Mas eu entendo, assim, que como esse momento do Natal, assim, ele nos comove muito, né? Porque, de uma certa forma, assim, a gente falando de uma maneira mais espiritual, a egrégora toda, ela se envolve junto conosco. Então, por exemplo, a gente tem aqui a representação do presépio, e é muito interessante, assim, porque o primeiro presépio que surgiu foi através de São Francisco de Assis. E... Se ninguém sabe, São Francisco de Assis, então, ele foi um homem de família abastada, ele era rico. E quando ele conheceu a história de Jesus e toda a palavra, ele, então, fez o voto de pobreza, né? Entregou tudo. Sim. Tem até histórias que contam que ele saiu apenas de cueca, né? Tirou toda a roupa e entrou para a igreja e fez o voto de pobreza. E ele trouxe, através do presépio, essa representação, principalmente do nascimento de Jesus, que foi um nascimento que foi ali envolvido num lugar simples, né, junto com as palhas. A gente não tem os animais aqui, mas os animais ali eram um estábulo. Estavam presentes até a chegada dos Reis Magos, né, que foram os primeiros abençoados que foram encontrar essa grande luz. E eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, assim, trazer Jesus no coração. Algumas pessoas também não gostam muito de Jesus, porque remetem muito a essa coisa da Igreja Católica, né? E Jesus é mais do que isso, porque quando ele veio, a Igreja Católica, não existia a Igreja Católica, né? Existiam os templos, mas essa energia, né, que ele tanto pregou do amor, do perdão. Que não precisa ser cristão, não precisa ser católico para ter esses sentimentos, para comemorar o espírito do Natal. Sim. Né? Que é o amor, que é a compaixão, o autocuidado, que inclusive, ontem, iniciozinho da noite, meu último horário, eu estava atendendo uma jovem senhora e ela estava passando ali por uma cirurgia espiritual, uma cirurgia energética. Só que 2 dias atrás eu torci o pulso e estava doendo. Fiz reiki no meu pulso, melhorou. Coloquei uma orgonite, que eu tenho algumas orgonites voltadas para articulações, que elas tratam muito artrite, artrose. Coloquei ali uma munhequeira,
melhorou bastante, mas ainda estava incomodando um pouco. E no meio ali do atendimento, eu ouvi uma vozinha assim, sabe aquela bronca com amor que a gente dá para os nossos filhos pequenos? Eu escutei a vozinha, dá esse pulso aqui, mas uma voz firme. Gente, eu senti ali, naquele momento, claro que em coisa de segundos, o incômodo que eu ainda tinha cessou, mas eu percebi que eu estava sendo arrogante. Por que arrogante? Gente, eu tenho a facilidade das terapias, eu tenho facilidade de pedir auxílio, né, para os nossos mestres, para os nossos espíritos que trabalham conosco, só que eu não pedi. Por que que eu não pedi? Por que que eu achei que eu seria o suficiente? É claro que eu sei que não. É claro que é uma ajuda que está ali, só que a gente não pede. Eu errei, eu falhei, não pedi ajuda. E eu levei essa bronca, e eu entendi o porquê, né? A questão Peçam do orgulho, ajuda. né? Exatamente, era essa palavra que eu queria trazer ali, eu trouxe arrogante, mas é um orgulho. Claro, totalmente inconsciente, não estava querendo ser orgulhoso, mas esse esquecimento de pedir ajuda, quando a gente precisa de um autocuidado, é, sim, E eu acho orgulho. que esse ponto que tu traz é bem importante, assim, a questão do autocuidado, do autoamor e o autoconhecimento, né? Sim. Porque, assim, todas essas emoções que a gente sente, chegando o final do ano, chegando às festas, às vezes você está sozinho, você está com alguém que está muito doente, enfim, cada um sabe, né, o sapato que está calçando, mas existe sempre uma luz, né? E essa luz é interna. A gente costuma dizer, enxerguei uma luz no final do túnel, e às vezes é o reflexo da tua própria luz. Então, claro que a gente trazendo aqui brevemente essa palavra, talvez não faça uma grande transformação em você. Mas quando a gente entende as nossas emoções, aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está sentindo, porque às vezes a gente não consegue nomear, né? Exatamente. Que sentimento é esse que eu senti? É orgulho, é arrogância, é medo, é insegurança. Então, procurar, sabe, você encontrar um grupo, fazer um estudo de autoconhecimento. E esse conhecimento ser colocado em prática, porque é preciso ação. Muitas vezes a gente fica paralisado, né, imobilizado na nossa tristeza e talvez você precise de um tempo para entender isso e absorver, né? Assim como o luto. Sim. Você precisa daquele tempo para entender tudo que está acontecendo com a partida do seu ente querido. Mas muitas vezes a gente precisa enfrentar esse momento para poder dar a volta por cima. Sim. Porque às vezes a gente fica com aquele pensamento de eu mereço esse tempo, eu preciso dar esse tempo, só que esse tempo tem que ter um limite, acaba né? procrastinando, ele exatamente tem que ter um limite. E a gente não se dá conta, né? Não. Hoje, Não. A gente estava conversando hoje de manhã, porque o Marco tinha me recomendado um banho de limpeza. E aí, nós conversando, e tinha me dado conta que tinha se passado um mês. E eu não tinha feito banho. E hoje de manhã eu fiz o banho, que foi maravilhoso, banho de ervas e toda a alquimia que ele prepara ali. Do quanto isso foi transformando a minha energia, assim. E a gente não se dá conta que vai passando o tempo e a gente vai procrastinando, vai deixando. E isso é um grande empecilho para a sua evolução, para a sua transformação. E a palavra de Jesus, né, e esse Jesus cósmico que eu gosto de dizer, esse Jesus que está conectado com a natureza e com toda a luz que nos guia, né, nesse plano terreno. É disso, assim, é você trazer um olhar interno, sabe? Se conectar e entender o que você está precisando,
Você está precisando de um colo? Quem pode te dar esse colo? Se não tem ninguém para se dar esse colo, você vai ter que se dar esse colo. Procurar coisas que você gosta de fazer e dando pequenos passos, assim, pequenos movimentos. Muitas pessoas, às vezes, elas ficam tão paralisadas e ficam presas na cama, não conseguem, às vezes, nem tomar banho, passam dias, né, entrando nesse processo depressivo. Você precisa procurar um médico, precisa procurar terapeuta para lhe ajudar. Mas vai dando pequenos passos e celebrar. Aproveite o Natal. Aproveite o Natal para se perdoar. Para se perdoar. Pare de se cobrar, pare de se julgar. Tá? Porque a partir do momento em que nós acolhemos os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos medos, nasce uma pequena luz que vai facilitar para que a gente dê um abraço, para que a gente ligue para alguém, para que a gente perdoe o nosso parente, o nosso amigo, até mesmo uma outra pessoa que não faz parte do nosso círculo, mas que nos magoou. Perdoe. Não precisa nem ligar para a pessoa e falar, eu te perdoo. Você perdoe. Talvez não seja fácil no primeiro, segundo momento, mas vai soltando aquelas amarras emocionais, aquelas amarras energéticas que vão nos prender ali para baixo. Não, e às vezes a gente vamos nos encontrar para celebrar na casa de fulano. Vai ter um amigo secreto. E aí você já vai com aquele ranço. Mas sempre tem aquela pessoa que eu não gosto. Você já vai com um ranço, né? Sim. Porque a minha tia, aquela pessoa que não sei o quê, que bebê, que não... Aí você já vai com essa energia resistente. Então, o que você pode fazer? Gente, é um dia por ano. Respira, faz uma oração, sabe? Não precisa ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas pede. Pede para o seu anjo da guarda, para o seu guia, os seus amparadores, para que te auxiliem naquele momento, que você esteja de coração aberto para celebrar, porque é tão bom celebrar, né? Pelo que eu sei, você tem condições de ir além. Então, eu vou pedir para que você ajude a todos, tá, a criar uma bolha de proteção. Ah, sim. Eu acho que é uma dica muito importante, tá? E como nós estamos quase no final do programa e temos aquela surpresa no final, aproveite e pegue papel e caneta, tá? Ensine as pessoas a fazer aquela bolha de proteção, aquela bolha de limpeza. Eu acho que vai ser muito importante. Então, a gente tem as cores, né, que nos trazem proteção. Isso você pode fazer tanto no dia do Natal, no dia das suas festas, como quando você for para o trabalho, porque às vezes você vai de ônibus, pega trânsito e já vai entrando naquela energia. Então, antes de sair de casa, você pode imaginar uma grande esfera azul envolvendo todo o teu corpo. Você pode fazer isso logo depois do banho ali, que você saiu, né? Com toda aquela água, a água já vai canalizando, já vai limpando. E você se imagina, enquanto você está se arrumando, essa grande energia azul, essa esfera de azul, trazendo proteção, que você possa sair da sua casa e para onde você for, que você esteja protegido. Essa luz azul está conectada a Arcanjo Miguel, que é um grande protetor do nosso planeta. E ele está sempre disponível, é só a gente pedir. É só a gente pedir. Meu pulso. É só pedir. É só pedir. É só pedir. Então, depois dessas dicas maravilhosas, eu quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, um excelente Natal, embora hoje já está finalzinho do dia 25, tá? Mas um Feliz Natal a todos. E o papel e a caneta, escrevam uma carta. Ao invés de escrever aquela cartinha de quando a gente era criança para o Papai Noel, escreva uma carta para você. Escreva uma carta relembrando seus bons momentos. Escreva uma carta e coloque ali o que você precisa se perdoar. Coloque ali na sua cartinha as coisas que você precisa fazer por você. Se dê este presente de Natal. Olhe para você. Auto-amor, autocompaixão, autocuidado, porque você merece. Se existe alguém neste mundo que você deseje bem, você precisa estar bem. Se tem alguém nesse mundo que você deseja ajudar, ajude a você, para você ter condições de ajudar os outros.
não esqueça de entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta, porque ali vai estar a surpresa, ali vai estar algo especial para o dia de hoje, para o dia de Natal. Em nome de toda a RS Play, em nome de todos os funcionários, eu lhe desejo Feliz Natal. Lari, gratidão. Feliz Gratidão Natal. mesmo. Feliz Natal para nós, para todos. Feliz Natal. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, Que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.